Olá, boa tarde. Boa tarde aos professores e às professoras que se estão a juntar. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, estávamos aqui à espera e a dar a oportunidade de mais alguns professores se juntarem. Portanto, bem-vindos à primeira sessão da iniciativa das Girls in ICT 2026. Esta é uma iniciativa que estamos a desenvolver em parceria com o CBI. Temos aqui a Matilde e a Cátia, da CBI também. Professores, para testarmos o chat, como sempre, digam-nos só em que agrupamentos de escolas é que lecionam, ahm, de onde é que se estão a juntar, que é para sabermos que, um, nos conseguem ouvir e, e dois, que conseguem comunicar connosco também. Relembro que aqui o formato do webinar, vocês veem-nos a nós não nos vemos a vocês. Pronto, portanto, quando descobrirem o chat, que já está aqui a receber algumas mensagens, digam-nos de onde é que se estão a juntar, que parte do país é que se estão a juntar. Boa tarde, olá, muito bem. Portanto, como eu disse, esta é a primeira sessão da nossa iniciativa das Girls in ICT 2026. Temos aqui a Ariana da Lead Alliance que nos está a disponibilizar um bocadinho do seu tempo e vem falar connosco agora durante a próxima hora. Relembro que vamos ter outras sessões também, portanto, vamos relembrar essas outras sessões mais para o final da sessão. E estas sessões vão todas fazer parte de uma ação de curta duração também, para a qual podem receber acreditação. Portanto, eu no final da sessão vou partilhar aqui um link que vão ter que preencher com os vossos detalhes, como conhecem bem, para depois terem acesso a essa acreditação. E sem atrasar mais, porque vocês a mim ouvem-me todos os dias e a Ariana não tem o privilégio de ouvir todos os dias, passo a palavra à Ariana. Obrigada pelo teu tempo e até já. Obrigada, Joana, obrigada à UB e à CDI, pelo convite, e bem-vindos e bem-vindas a todos e todas. Eu sei que estão a começar a fazer aqui o teste do chat e a apresentarem-se. Antes de mais, ia também fazer aqui um pequeno teste que era pedir para vocês levantarem a mão para perceber o que é que eu consigo ver quando vocês levantam as mãos. Acham que é possível tentarem esse exercício, só para nós vermos aqui exatamente o que é que aparece? Porque há aqui alguns momentos em que vos vamos pedir para levantarem a mão e não queria fazer isso depois mais à frente. Joana, consegues ver se alguém está a levantar a mão? Sim, temos 7 pessoas com a mão no ar. Ok, pronto. Então é só tu que consegues ver. Ok? Portanto, quando eu fizer esse exercício de levanta a mão quem achar que, tu vais ter que nos dizer quantas pessoas é E que digo estão sim, a senhora. levantar a mão. Pode ser? Muito Combinado. bem. Então, pronto. Então, aqui temos de ter a atividade. A ideia também era, nós temos aqui, apesar de nós não vos vermos e de ser assim uma coisa um bocadinho impessoal, de certa maneira, não é? Porque não estamos com as câmaras vossas ligadas, estávamos aqui a tentar também criar alguma interatividade. Pronto, portanto, vamos-vos pedir para irem assim participando. E a primeira coisa também que íamos pedir para participar é uma tentativa rápida de percebermos quem é que está na sala. Acima de tudo, achamos que são professores, mas como este webinar está aberto para além da comunidade escolar, aos pais e alunos, estávamos curiosos para perceber quem é que está na sala. Portanto, já está aí uma pergunta que vos está a aparecer no ecrã. Íamos pedir só se rapidamente podem indicar se são professores, diretores de escolas, são alunos, são pais, e que nos digam rapidamente em que grupo se enquadram. Depois a Joana pode ver mais ou menos quantas pessoas das que estão a participar é que já responderam e pode fechar quando já tiverem assim um grupo, um número mais ou menos representativo. Por enquanto, temos cerca de 90% professores, 10% pais. Acho que se fechares a poll não aparecem os resultados, talvez apareça. Mas quando achares, fecha quando achares, aliás, na verdade até podemos, já fechaste? Não sei se já fechaste, agora não está aqui a aparecer.
Sim, fechei agora. Pronto, portanto temos 90% de professores, 10% de pais, muito bem. Vou passar aqui então já rapidamente para a nossa sessão. Obrigada por terem juntado. E queria começar por me apresentar um pouco. O meu nome é Ariana, como a Joana disse, Ariana Simas de Almeida. O meu trabalho é como especialista em questões de igualdade de géneros, de diversidade, de inclusão e também tenho trabalhado nas questões de liderança e de comunicação. Acima de tudo, nos últimos 18 anos, eu sou formada em Direito, mas nos últimos 18 anos tenho trabalhado no contexto de organizações não governamentais, durante muito tempo fora de Portugal, principalmente na Ásia e depois em África, muitas vezes em contextos aqui, como podem ver, em contextos mais formais e mais institucionais, às vezes trabalhar debaixo de uma árvore com comunidades remotas, portanto, nesta diversidade de experiências. Mas desde os últimos 5 anos, e principalmente desde que regressei a Portugal, tenho focado acima de tudo em trabalhar questões de liderança e iniciativas que desconstruam estereótipos que têm prevenido lideranças mais diversas e também, de certa maneira, achamos nós, mais corajosas. Partilho, a Lead Alliance, no fundo, é um reflexo dessa inquietação. Foi uma organização que nasceu há relativamente pouco tempo. Há muito tempo que fazemos alguns projetos aqui em Portugal e esta foi uma forma de materializar tudo isso dentro de uma estrutura. E partilho também com vocês, porque não sabemos com quem é que estamos a falar, não é? Não sabemos os vossos contextos, mas há uma coisa que eu gosto sempre de partilhar, que é quando eu era não assim tão mais nova, mas se me tivessem perguntado nos meus 25, 20 e muitos anos, se eu me considerava feminista, a minha resposta na altura teria sido que não. E eu partilho isto porque às vezes eu acho que há aqui alguma resistência quando se fala de questões de géneros. Muitas vezes nós entendemos isto de uma maneira um bocadinho polarizada e muitas vezes politizada. E eu gosto sempre de dar este exemplo pessoal. Eu venho de uma família conservadora, na altura não era um tema que surgia sequer enquanto eu estava a crescer. E, portanto, foi um caminho que eu fiz e o trabalho que fui realizando, muitas vezes fora de Portugal, como disse, que me deu uma lente nova e que fui percebendo que aquilo que eu não via como uma questão, na verdade não tinha a ver com a ausência de problemas, mas sim com a normalização de uma série de práticas e de normas. E, portanto, eu abordo estas questões de igualdade, reconhecendo os desconfortos que muitas vezes existem nestas temáticas, as zonas cinzentas em que temos que navegar, mas convicta de que também com isso podemos fazer mais e melhor, e no fundo é sobre isso que vamos falar hoje. Portanto, vamos falar de algum progresso que já tem sido feito em termos de igualdade de géneros. Vamos falar também de estereótipos em concreto, estereótipos de géneros, e depois do que é que podemos fazer no dia a dia. Também algumas dicas práticas e algumas sugestões. Para começar a falar sobre isso, queria fazer aqui uma nota breve de que no mês passado celebramos o Dia Internacional das Mulheres. E muitas vezes, principalmente nos últimos anos, tenho-me perguntado se faz sentido continuar a falar tanto sobre igualdade de géneros, sobre paridade. E, portanto, eu gosto sempre de começar por reconhecer que o progresso é muito real no que diz respeito à igualdade de géneros. Seja na compensação, desculpem, seja na questão de legislação, por exemplo, em termos de igualdade salarial e mais igualdade no trabalho, seja no combate à discriminação no local de trabalho, temos hoje em dia muito mais previsões que permitem proteger as mulheres, por exemplo, em termos de não discriminação na contratação, na promoção e no despedimento.
Também temos muito mais proteção em termos de maternidade e uma extensão, por exemplo, no regime de parentalidade, para permitir a licença de parentalidade também aos pais e essa maior igualdade. E temos maiores estruturas legais que capacitam as mulheres para ter direitos à propriedade, à herança, a controlar ativos, etc. Portanto, nas últimas décadas, de facto, temos tido um progresso significativo, que se reflete também, por exemplo, na diferença que vemos em termos de maior igualdade e de maior presença de mulheres em cargos de liderança, seja na liderança política, seja na liderança corporativa. E vemos isso também em termos de maior igualdade em nível de presença das raparigas e das mulheres no ensino. Vemos que temos já paridade no que se refere ao ensino primário a nível mundial, e isso é um marco muito importante, e também nos países da OCDE temos as mulheres a representarem mais de metade dos alunos universitários, portanto isso é um marco muito, muito significativo. E vemos também que depois isso se reflete em termos de contribuição económica, temos cerca de 40% da força de trabalho a ser feminina, e, portanto, esses são motivos para estarmos a celebrar. Mas então, por que é que importa ter esta conversa? E antes de avançarmos para isso, deixo-vos aqui, em modo de desafio, esta charada, que até se calhar peço, Joana, queres ler só rapidamente aqui a nossa charada, só para não ser só a minha voz? Claro. Então, um pai e um filho sofrem um acidente de carro e ficam gravemente feridos. São levados para hospitais diferentes. Quando a pessoa responsável pela cirurgia do rapaz entra no bloco operatório e diz: Não posso fazer a operação porque este é o meu filho. Como é que isto é possível? Então, eu vou pedir que reflitam uns segundos, mas como não temos aqui hipótese de fazer isto noutras plataformas, vou pedir que pensem assim um segundo e eu vou contar até três e peço que estejam preparados para escrever no chat, que escrevam a vossa resposta, mas quando eu contar até três, carreguem em enviar, que é para todos recebermos as respostas mais ou menos ao mesmo tempo. Estão preparados? Então vá, pensem, não ponham ainda no chat, vou pedir, desafiar todos para, podem reler e podem começar a escrever no chat, mas ainda não enviem, para dar aqui um bocadinho de suspense para toda a gente mais ou menos colocar ao mesmo tempo, e assim também vemos se estão atentos ah, aqui, aqui ao desafio. E pronto, acho que agora se calhar já podemos. Vou contar até três. Um, dois, três, e vamos ver o que é que aparece. Ok, muito giro, ok. Então, a médica é a mãe, muito bem, Ana Salema. O sentimento não sei o que é que quer dizer. Pessoa responsável é uma cirurgiã, muito bem. Por razões emocionais, é ética profissional. A mãe é a pessoa responsável, muito bem. É pai do pai, muito bem. Então, ahm, nós fazemos muitas vezes está relacionado com a ética profissional, mãe, muito bem. Então, muitas vezes, as respostas a este desafio são de que aconteceu alguma coisa, a criança é adotada, o casal é homossexual, por exemplo, é uma resposta que aparece muitas vezes, antes de aparecer que é a mãe. E isso acontece, não é porque as pessoas são más pessoas, não é porque não conseguem, é porque nós temos aqui um viés e portanto, um enviesamento automático, muitas vezes, em que associamos a profissão de cirurgia a uma profissão masculina. Isso tem vindo a mudar, e muito bem, e fico muito feliz de ver que tantas respostas aqui no chat eram diretamente a mãe. Um, mas nós gostamos de dar este exemplo porque ajuda a perceber que muitas vezes o nosso cérebro desenvolveu-se para decidir rapidamente, e isso é importante porque era importante para poupar energia, para reconhecer padrões e para sobreviver. Mas isso muitas vezes significa que nós temos respostas muito imediatas que têm a ver com aquilo que está presente na forma como fomos educados, naquilo que nos foi representado ao longo do tempo. E, portanto, tem várias consequências. Por exemplo, muitas vezes aproximamos-nos de pessoas que são mais parecidas connosco,
procuramos informação que confirme coisas em que já acreditamos, damos muito peso à primeira impressão e fazemos estas associações muitas vezes sem sequer nos apercebermos. E isso significa que características como a idade, o género, a raça, a deficiência, a orientação sexual, muitas vezes depois têm aqui um impacto na forma como nós atribuímos competências ou expectativas ou certos papéis, mesmo antes de conhecermos a pessoa que está, por exemplo, à nossa frente. E eu partilho com vocês uma história também pessoal, porque gosto sempre de mostrar que ninguém está imune a este automatismo. E a história é que estava a ouvir um podcast, por acaso era em inglês, em que falavam de uma série que estavam a promover e que diziam que era muito boa, era The Diplomat, e pronto, e que focava em diplomacia, etc. E eu depois não ouvi muitos pormenores, mas quando cheguei a casa fui à procura da série para marcar na minha lista de favoritos e de repente, quando abri a Netflix, ou uma série da Netflix, apareceu-me esta imagem. E então, a Diplomata é uma série sobre uma diplomata que é uma mulher, e eu, assim que a imagem apareceu, apercebi-me de que, na verdade, eu tinha passado todo o dia a pensar que o diplomata seria um homem. Portanto, fiquei surpreendida quando de repente apareceu uma mulher naquele papel central. E isto acontece exatamente porque, durante muito tempo, essa foi a representação normal, tanto na vida real como nos filmes e nas séries. E isso tem a ver exatamente com esta questão de nós termos associações muito imediatas, não é? E porquê é que isto acontece? A questão que se coloca é porque é que temos estas associações automáticas em relação a papéis de mulheres e homens? A verdade é que as diferenças físicas e biológicas entre mulheres e homens têm influenciado historicamente os nossos papéis, as normas que recaem sobre nós e as expectativas que temos de nós próprios e que a sociedade também nos traz. Quando voltei para Portugal, por exemplo, os meus filhos eram muito novos e tenho dois filhos, agora com 14 e 10 anos, na altura bem mais pequenos, e tanto eu como o meu marido viajávamos bastante. E era muito interessante ver que quando tentávamos combinar qualquer coisa com a família ou com amigos, e alguém fazia uma sugestão de uma data, o meu marido dizia, olha, nessa data não posso, estou a viajar. E as pessoas perguntavam, viajar, a fazer o quê, vais para onde, o que é, o projeto, etc. Mas tentávamos umas semanas depois, eu dizia, não, porque então nessa altura eu estou a viajar. E a primeira pergunta que eu recebia era, o que é que vais fazer com os miúdos? E a segunda pergunta que faziam era ao meu marido se ele não precisava de ajuda para tomar conta deles. E era muito curioso ver que essa dinâmica acontecia tanto com pessoas mais velhas como com pessoas mais novas. E, portanto, havia aquela ideia de que a mulher cuida, o homem protege, a mulher e trabalha fora, a mulher é vista como mais frágil em certas coisas e o homem mais forte, mas depois também o homem, de certa maneira, quase incapaz de cuidar. E isto é algo que tem influenciado a forma como a nossa sociedade foi construída no passado, mas que continua a marcar de forma muito evidente, às vezes consciente, outras vezes mais subreptícia, os papéis que desempenhamos e as barreiras que vemos, tanto as externas como as internas. E também, claro, a forma como julgamos quem não entra nos padrões, tanto nos filmes, como nos livros, como nos comentários que recebemos. E por isso gostava de partilhar aqui com vocês. Eu espero que o som seja imediato, mas vamos ver. Joana, se não for, digam-me, por favor. Estão a ouvir o som? Não. Não? Eu não consigo ouvir. Penso que não. Então, espera. Se calhar não vou conseguir. Ariana, acho que tenho que Sim. voltar a partilhar, a tirar a partilha e voltar a partilhar, mas desta vez incluir o som. É Vamos lá lá ver se eu uma opção que consigo. Exatamente, Stop normalmente assim share. ao baixo, no baixinho do ecrã. Ok, então vamos lá ver no baixinho do ecrã. Vamos ver se conseguimos isto. Aqui, fazer exit. Talvez se não tiver em presenter mode. Ora então, no baixinho do ecrã, Ou do lado aqui, direito. share sound, aqui está. Do lado direito, não sei se...
Ele não me está a deixar, vamos ver. Vamos ver. Vejam lá se agora deu. Não? Não. É que ele não me deixa carregar no sonzinho. Portanto, se calhar não vai ser possível. É que eu não consigo carregar Uhum. no botãozinho que permite partilhar o som. Peço imensa desculpa, não sei porquê. Talvez só vocês é que pudessem fazer isso como hosts. É possível. Ahm, eu vou tentar fazer aqui um exercício. Vou pôr o filme e Uhum. vou-vos dizer o que é que está a acontecer para vocês verem só pelo menos as reações e vamos Ok. ver se isso se consegue materializar. Vamos lá ver. Então, isto está outra vez aqui em Presenters Mode. Então, o que vai acontecer, o que está a acontecer aqui é que estão a pedir para estas raparigas correrem como uma rapariga. E agora a seguir para lutarem como uma rapariga. E agora atirar como se fosse beisebol, como uma rapariga. E agora fizeram esta pergunta a raparigas de 10 anos e fazem a mesma pergunta. Corre como uma rapariga, atira como uma rapariga, luta como uma rapariga. E perguntam o que é que significa para ti dizer para correres como uma rapariga e aquela menina responde, corre tão rápido quanto puderes. E é muito interessante, eu agora vou parar. Eles depois perguntam se acham que este rapaz, se ele acha que insultou as raparigas, ele diz, não, as raparigas, se ele acha que insultou a sua irmã, porque ele tem uma irmã, ele diz, não, a minha irmã não insultei, talvez as raparigas, mas a minha irmã não. E depois o vídeo continua um pouco mais focando na questão de que o que é que significa quando se diz faz alguma coisa como uma rapariga e perguntam a uma daquelas jovens raparigas se elas acham que é uma coisa boa ou má e elas próprias dizem, bom, na verdade parece que é uma coisa má. E portanto eu gostava só de pedir aqui no chat, infelizmente não podemos abrir assim já os microfones, acho eu, mas se pudermos fazer aqui, se alguém quiser levantar a mão e dizer assim rapidamente um comentário que sinta uma reação que tenha a esta ideia de fazer uma coisa como uma rapariga. Se alguém preferir levantar a mão, penso que Joana, que é possível dar o microfone. Vamos só Correto. aqui confirmar. Exatamente. Perguntar aqui uma reação, um comentário, algo que vos provoque esta questão de fazer as coisas como uma rapariga. A professora Isabel colocou a mão no ar, Força. já deve poder falar, só tem que ligar o seu microfone, na verdade. Penso Não que conseguimos ouvir. conseguem ouvir? Agora sim. Sim, boa tarde. Eu honestamente que nunca corri na vida, nunca corri na vida. De facto acho um completo absurdo. Quando vi aquilo, eu que nunca corri, sentia-me assim um bocadinho humilhada, apesar de nunca ter corrido. Obrigada, professora Isabel. Sim. Pronto, ver aquilo é mesmo estar a gozar com as raparigas. De facto, é assim uma sensação de alguma humilhação, não é? Que agora não estou a ver se mais alguém está aqui a pôr algum comentário no chat. Seria ótimo se pusessem para nós também sentirmos aqui um pouco do que é que a sala está a pensar e a refletir quando vê as coisas. Mas obrigada, Isabel, pela partilha. Alguém mais gostava de tem assim algum comentário sobre se alguma vez sentiu que isto acontecia, se isto é algo que ressoa mesmo com outros exemplos, que não seja concorrer, por exemplo? Não sei se alguém mais está a levantar a mão, Joana, deste do teu lado. Ai, desculpa. Não, por enquanto não.
Bom, então vou deixar aqui, se entretanto tiverem opiniões e quiserem partilhar no chat, podem manter esse canal aberto. Ahm, mas este vídeo que nós partilhamos é um bocadinho um ponto de entrada para falar sobre esta questão dos papéis, de como é que muitas vezes ser rapaz ou rapariga está marcado desde muito cedo, e não só a diferença de papéis, mas também o valor que atribuímos a diferentes características. E isso acontece quando somos mais novos e à medida que crescemos. Por exemplo, se pensarmos como o trabalho remunerado é valorizado de uma maneira diferente e a carreira é valorizada de uma maneira diferente do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado. Se pensarmos, por exemplo, como muitas vezes a força e a autonomia são privilegiadas em relação à vulnerabilidade e à emotividade. E, portanto, esse tipo de valor que é atribuído marca muito a forma como depois nós nos posicionamos ao longo da vida, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E muitas vezes, há pouco dizia que também a forma como julgamos quem sai um bocadinho daquela sua caixa. Por exemplo, vemos que um homem ambicioso e assertivo é muitas vezes visto como determinado, e comprometido, mas uma mulher que demonstra as mesmas características muitas vezes acaba por ser rotulada como difícil ou agressiva ou mandona, principalmente vemos isso muito no espaço público. Por isso os rapazes não estão imunes, atenção. Vemos isso, por exemplo, com aquelas ideias tradicionais de que o homem não chora, que um rapaz que não gosta de futebol ou que não gosta de desporto não se integra, que um rapaz que gosta de fazer balé não se integra, que um homem que, por exemplo, decida ficar em casa a tomar conta dos filhos enquanto a mulher trabalha, não se integra, não está no sítio certo, de certa maneira. E pronto, e isto é importante porque cria barreiras externas sobre quem deve estar em certos sítios, falar em certas ocasiões, participar em certos espaços, mas também barreiras internas, e que nós vemos que atravessam idades e que atravessam, na verdade, nacionalidades. Nós temos um programa aqui, Lead Alliance, que já fazemos há vários anos, já estamos na 10ª edição do programa Girls for Girls, que é um programa de lideranças corajosas e, acima de tudo, para mulheres na liderança pública, e que é um movimento global que está presente em 18 países, que começou em 2017. Nós estávamos na Harvard Kennedy School e tínhamos acabado de assistir, na verdade, bastante incrédulos à eleição de Donald Trump no primeiro mandato contra Hillary Clinton, e esse momento tinha trazido várias questões sobre vários temas, mas um deles era sobre os limites que ainda existem para as mulheres em termos de liderança pública. Neste caso, era mais uma questão de liderança política. Mas isso trouxe um grupo de mulheres, aqui estão as cofundadoras originais do Programa Global, que são de vários cantos do mundo, desde os Estados Unidos à Malásia, da Índia à Uganda, da China, França, portanto, de vários contextos diferentes, e que partilhavam, apesar de contextos muito diferentes, barreiras à liderança e à ambição que eram muito semelhantes, e obstáculos invisíveis que sentiam que as travavam. E pronto, e essas barreiras foram identificadas e que lançaram, no fundo, o programa, são ainda as mesmas que vamos identificando edição após edição aqui em Portugal. Nós já fizemos este programa com mais de 400 raparigas, jovens mulheres, entre os 20 e os 35 anos, penso que já mais de 17 nacionalidades, porque também muitas estudantes internacionais. E estas barreiras, este medo de falhar, este síndrome de impostora que aqui vemos, não sei se é um termo que é conhecido por todos, se não, podem colocar aqui como questão no chat, o receio de falar em público e, mais importante até, esta questão da desvalorização, de não tenho nada para dizer ou talvez não seja importante, portanto uma desvalorização interna e também naquilo que nós vemos externamente. E depois aqui esta pressão muito significativa de conciliar a ambição profissional e a vida pessoal, principalmente quando começam a pensar principalmente na questão da maternidade.
E isto tem um impacto muito significativo quando pensamos aqui nas questões das ICT, portanto, de todas as questões nas áreas STEM, e que nós vemos que em Portugal temos a maioria dos alunos universitários são mulheres, mas isso não se reflete quando vemos as áreas de TIC, de engenharia e de serviços. E às tantas, agora não sei se consigo aqui ver mãos levantadas, portanto não, vou só fazer aqui uma menção rápida ao Program for International Student Assessment, o PISA, que é um inquérito que é feito a alunos de 15 anos em vários países e que também que avalia as questões de matemática, ciência, leitura e que faz também um questionário sobre caracterização, atitudes, crenças, etc., recolhendo também informação junto de diretores de escolas e também de pais. E os últimos relatórios têm indicado que as raparigas têm menos confiança do que os rapazes nas suas capacidades para resolver problemas de matemática ou ciências. Portanto, há aqui uma questão muito de confiança, apesar do seu desempenho, ou indiferentemente do seu desempenho escolar, essa é uma autoconfiança que tem menor. Expressam mais ansiedade relativamente à matemática e reportam muitíssimo mais medo de falhar nessas áreas do que os rapazes. E depois isto reflete-se no mundo do trabalho, não é? Porque depois temos só 1 em 5 especialistas em TIC em Portugal serem mulheres e vemos também que o gap salarial é muito elevado para aquelas mulheres que estão nesta área. E, portanto, a questão que se coloca é porque é que isto acontece? Será que é apenas uma questão de propensão para as áreas de STEM? Eu gostava aqui de pedir para levantarem a mão, aqui pedir à Joana ajuda para verificar se alguém levanta a mão, de quem é que acha que os rapazes mostram mais propensão para estas áreas de STEM? Não sei se... Joana, se não tivermos mãos levantadas, podes dizer que não temos mãos levantadas, mas não temos, ok. Temos uma mão levantada. Uma mão levantada. E agora vou pedir, agora espero que estejam muito atentos, porque isso seria bom. Quem é que já ouviu dizer isso? Quem é que já ouviu dizer que os rapazes têm mais propensão para estas áreas? Temos mãos a levantar. Mãos a levantar. Boa, isso são boas notícias. Uhum. Porque a verdade é que isso é algo que é muito generalizado e que tem muito a ver com a forma como nós somos socializados de uma forma muito diferente, desde muito, muito, muito pequeninos, seja com expectativas, seja com estímulos e com oportunidades. As raparigas e as mulheres acabam por depois seguir tendencialmente percursos profissionais associados à sua suposta aptidão natural para o cuidado, e aí entramos nas áreas como a educação, a saúde, etc. Enquanto os rapazes depois acabam por seguir percursos que também estão mais associados às áreas em que há esta maior propensão. O setor das tecnologias e engenharias é naturalmente depois uma área que acaba por ser altamente masculinizada. Eu antes de continuar vou-vos dar aqui só uma graça que foi, eu estava a preparar esta apresentação e fiz aqui um teste. E então escrevi para procurar uma imagem de rapariga, dizia só rapariga com boneca. E as imagens, vou-vos mostrar as imagens que apareceram de raparigas com bonecas. Estas foram as primeiras imagens que apareceram, quer em stock images, quer numa pesquisa geral na internet. As 2 primeiras imagens que apareceram. E depois procurei, com o mesmo prompt, dizia só rapaz com boneca. E as primeiras imagens, não vou mostrar quais é que são as primeiras, porque é indiferente, eram bonecos. Eram bonecos que pareciam um bocadinho mais rapazes, mas não havia nenhuma de rapaz com boneco. E depois a imagem que aparecia de um rapaz com um boneco era esta. Portanto, era uma das primeiras imagens que depois, não sendo bonecos, aparecia, portanto, um rapaz a fazer uma cirurgia num boneco. E, mais uma vez, gosto sempre de mostrar que não somos imunes. Aquela cena que vos contei há pouco do diplomata aconteceu há muito pouco tempo, portanto já há muito tempo que trabalhava
nas questões de géneros, e mesmo assim aconteceu-me já, esta história já há uns anos antes, em que nós temos uma filha um pouco mais velha, que tentámos sempre dar vários presentes diferentes, várias coisas diferentes para incentivar vários gostos diferentes. Mas quando o nosso filho fez 1 ano, eu acho, nós naturalmente comprámos-lhe uma série de presentes e um deles eram uns carrinhos. E quando lhe oferecemos, a nossa filha ficou super curiosa e foi brincar imenso e adorou os carrinhos e queria imenso os carrinhos. E eu lembro-me de, na altura, ter pensado que era muito curioso como eu, na verdade, muitas das vezes nos presentes que nós comprávamos, ainda assim tínhamos bastante tendência a escolher uns bonecos, uns jogos em vez de outros, por ser rapariga ou rapaz. E isso, eu não vou mostrar este vídeo, até porque vocês não ouvem o som, mas já não ia mostrar. Foi um exercício, este é um vídeo que foi partilhado pela BBC em 2017 e que é uma pesquisa que foi feita com uma série de voluntários que pediram para ir brincar com um bebé de 1 ano e um era um rapaz, um era uma rapariga, mas o que eles tinham feito é que tinham trocado as roupas e, portanto, o rapaz estava vestido de rapariga, a rapariga de rapaz e os voluntários não sabiam. E se vocês virem o vídeo, é muito fácil de encontrar online, veem que naturalmente as pessoas estão a dar certos estímulos e certos brinquedos ao rapaz e outros à rapariga, e quando se apercebem de que isto acontece, porque depois os investigadores vão contar o que é que tinham feito, eles têm uma reação muito curiosa de facto terem um momento em que percebem que tinham feito realmente ali uma distinção. E, portanto, deixo esta nota, sei que temos aqui alguns pais na sala, de que nós temos ainda muito uma noção estereotipada, muitas vezes, sobre o que as raparigas e rapazes são bons, as carreiras que podem seguir, em que terão mais sucesso. Vemos isso, aquele relatório de que falava há pouco, do PISA, em que muitos pais diziam que era mais provável que os filhos e não as filhas trabalhassem em STEM. E a expectativa aqui em Portugal era um dos países em que a diferença entre expectativas para filhos e filhas era mais alto, ultrapassava os 30%. E vemos isso também no papel dos professores, que não são imunes, e que muitas vezes depois acabam por também reforçar estes estereótipos de forma até muitas vezes inconsciente nas suas salas de aulas. E isto tem um impacto muito significativo depois, como vimos, em termos de propensão depois na prática para seguir estas carreiras. Nós, acho que muitos de vós que estarão aqui terão facilidade em perceber que temos, para além da questão da justiça, que temos várias... Tenho aqui alguém a dizer que deixou de ouvir, só para confirmar se foi uma questão da Carla ou se é uma questão mais profunda. Nós Joana, conseguimos ainda me ouvir. ouve? Sim, Ok, sim, conseguimos pronto. ouvir. Carla, espero que consiga resolver. Então, nós conseguimos, acho que facilmente, pensar que, para além de uma questão de justiça, não é? De todos termos acesso às várias oportunidades que podem existir, que há aqui vantagens na paridade de géneros nas STEM, que têm a ver com encontrarmos soluções mais inovadoras para os problemas. Quando temos mais diversidade, também temos mais capacidade de inovar. E, portanto, termos mulheres na sala tem esse impacto. Também tem aqui uma questão de impulso económico, porque ajuda a colmatar, a impulsionar o crescimento económico e a criação de emprego para todos, e isso tem um benefício para todos. É importante termos de resultados científicos quando pensamos que diferentes perspectivas dão diferentes visões e percepções a questões científicas, e isso é importante para a investigação. E no desenvolvimento de produtos e serviços, porque muitas vezes, se não temos essa diversidade de visões, há um exemplo curioso já conseguiu novamente, boa Carla, que se não temos, por exemplo, a Samsung, eu penso que foi a Samsung, que quando fez o seu primeiro smartwatch, que tinha um foco muito grande na parte de saúde, tinha uma série de opções para se monitorizar várias coisas do nosso corpo, mas só quando foi posto no mercado
é que houve um grande backlash porque se perceberam que não permitia, este relógio não permitia monitorizar os ciclos de menstruação das mulheres, que é algo que para uma mulher é bastante significativo e bastante importante. E depois foi-se ver e não havia, na equipa de desenvolvimento de produto e de teste, não havia nenhuma mulher. E, portanto, isso mostrou como, de facto, termos também estas diversidades tem um impacto direto e imediato naquilo que é depois os produtos e os serviços. E estamos mais ou menos aqui quase a chegar ao fim para abrir para perguntas, mas eu queria só fazer uma referência final sobre porque é que é tão difícil mudar. Nós vemos que já tem sido feito tanto esforço no sentido de promover a igualdade e a paridade, e portanto a questão que se coloca é porque é que é tão difícil. E eu gostava de deixar esta referência deste livro, Mulheres Invisíveis, que é um livro que não sei se também posso pedir aqui para levantarem a mão, se alguém já leu este livro, só para termos aqui uma ideia. Se virmos aí mãos a aparecer, Joana, digam-me. Boa. Penso que ainda ninguém leu, pelo Ainda menos ninguém leu. não há Pronto. mãos novas. Então, também recomendas? Diz-me lá. Recomendo, Recomendas. sim, Bom, senhora. Este livro é muito importante, eu acho que ajuda-nos muito a perceber porque é que é tão difícil mudar. Por um lado, é difícil mudar pelo que falámos, não é? Nós temos séculos de referências e de formas de estar que nos influenciam e influenciam a forma como nós nos vemos e como o mundo nos vê. Mas este livro mostra muito como é que isto depois se concretiza na prática, como é que a forma como nós nos organizamos socialmente ao longo destes tempos cria barreiras à igualdade e à diversidade e o impacto que isto tem na medicina, nas leis, nos produtos, porque na verdade, e aqui o padrão é que vê-se que ainda vivemos muito num mundo que foi criado com base no homem masculino como padrão humano. E depois dá muitíssimos exemplos do que é que isso significa em termos de desenvolvimento, por exemplo, de como é que a pílula contraceptiva inicialmente foi testada em homens, por exemplo, imaginem o absurdo. Ou como é que a segurança automóvel não está suficientemente desenvolvida para proteger as mulheres que estão a conduzir automóveis, porque sempre foi testada com aqueles crash test dummies, com o modelo, com o padrão de um homem médio. E pronto, isto não faz sentido. Não faz sentido em nenhum critério, já não, para além da questão da justiça, mas implica uma mudança muito profunda de paradigma. E nós, não sei se alguma vez vos aconteceu, quererem começar uma dieta e é sempre amanhã, ou quererem começar a ir ao ginásio e afinal não vão, ou quererem se deitar mais cedo e continuam-se a deitar-se à tarde, e que haver mudanças que queremos fazer e que nos são difíceis. E, portanto, imaginem fazermos mudanças de coisas que muitas vezes nem reconhecemos, esse é um desafio ainda maior. E, portanto, este é um exemplo de uma conferência que foi anunciada o ano passado, e que nos mostra como, na verdade, nós precisamos de intencionalmente fazer estes exercícios de reflexão, de pensar quem é que de facto está na sala, que voz é que estamos a dar, a quem, como, que perguntas estamos a fazer. Até porque é urgente fazer este exercício, porque o progresso é muito real, como falámos no início, mas não é garantido. E eu vou pedir à Joana, se for possível ainda, para lançar a outra poll que temos aqui. Não sei se consegue. Ok, boa. Então, aqui esta questão, que é quantos anos é que vos parece que ainda faltam para atingirmos a paridade de géneros, globalmente? 98 anos, 112, 123 ou 134? Quão perto ou longe acham que estamos de vermos essa paridade ao nível de representação política, ao nível económico, ao nível do cuidado, ao nível da educação, ao nível do acesso à saúde? Deixar assim um bocadinho de tempo. Joana, és a nossa fiel guardiã aqui Os resultados dos resultados. estão muito equiparados. Temos aqui 20%, 30%, 20%, 30%. Portanto, Em não quais, há em todas elas, entre todas elas?
Sim, portanto, Muito 98 feliz. anos, 20% das pessoas responderam Ok, 98 anos. ok, Agora estão a mudar enquanto eu estou a falar. Portanto, ok, a maioria ok. dos participantes pensam 98 anos, 98 anos. Ok, muito bem. 112 e 134 estão equiparados, 123, 17% dos participantes votaram para essa opção. O João diz que tem duas filhas e quer ser mais otimista do que a primeira opção. Pois é, ó João, mas é que infelizmente, lamento informar, mas este ano, ou em 2025, a perspectiva era de 123 anos. Isto já é um aspecto positivo, porque no ano anterior estávamos em 134 e, portanto, houve aqui já um progresso, e que foi um progresso significativo, até porque tínhamos visto aqui um backlash em 2023, tinha sido 131 anos, portanto, tínhamos visto aqui uma pioria, sim, uma pioria, agora uma melhoria. E pronto, e é importante nós termos aqui esta noção clara de que é bom sermos otimistas, mas que o progresso é de facto bastante lento, e não só é lento, como temos visto, e temos visto isso publicamente, que há vários países que estão a reportar, um em cada quatro reporta que há retrocessos nos direitos das mulheres. E, portanto, é muito importante nós termos esta clareza. E nestas questões de STEM ainda é mais urgente, porque a verdade é que a tecnologia já não é só apenas uma indústria, é uma infraestrutura que está um bocadinho por todo lado, não é? A economia, a saúde, a democracia, e, portanto, quem não está na sala, como há bocadinho falávamos daquele relógio, não é? Quem não está na sala não existe na sala, e isso tem um impacto. Tem um impacto como os produtos são construídos, tem impacto também se esta é um bocadinho a indústria do futuro. Se nós não temos mulheres a participar e a liderar, também não estamos a ter as mulheres a progredir em termos de remuneração. Isto tem depois um impacto que é generalizado. Além do mais, temos visto, por exemplo, que com as questões de inteligência artificial, que está a redesenhar profissões e estruturas a uma velocidade que nunca tínhamos visto. Se não temos as raparigas a entrar nestas áreas, depois não vão estar posicionadas para participar nesta transformação, que é fundamental. E também para travar aqui abusos, por exemplo, aquele que há um bocadinho mostrava das imagens que aparecem, dos algoritmos e a forma como são alimentados estas plataformas, mas também temos, não sei se tiveram, se têm acompanhado, mas, por exemplo, os deepfakes sexualizados que temos visto de raparigas, de plataformas de nudificação, por exemplo, são coisas que têm sido provadas que são profundamente, ou que são desproporcionalmente afetam as raparigas, e, portanto, também não termos mulheres envolvidas nestes setores promove ainda mais essa dificuldade, não é, de travar estes abusos. Só fazer aqui esta nota: Portugal também já reconheceu a urgência desta matéria. Temos o ano passado foi lançado o Programa Nacional de Raparigas na STEM, isso é muito importante, mas isto também só tem impacto se estas mudanças acontecerem em casa, na rua, na sala de aula, e, portanto, deixo aqui algumas notas finais sobre algumas dicas, algumas coisas que gostava aqui de deixar até para as perguntas e respostas. Começando aqui, naturalmente, pela questão de desafiar preconceitos e contrariar estereótipos, tendo atenção à linguagem, tendo atenção aos exemplos que trazemos, questionando quando alguém diz: não sou boa à informática, não sou boa à matemática, não tentar aqui trazer também e dar apoio para ultrapassar estas barreiras. E aqui um bocadinho que falávamos, não é? O que é que normalizamos nos brinquedos, nas séries, nos jogos, pensando como é que também elogiamos raparigas e rapazes, essa preocupação de pensar, não com o exagero do agora não se pode dizer nada, está tudo policiado. Não tem a ver com isso, tem a ver com percebermos, aliás, partilhei isso com vocês de propósito: não somos imunes, ninguém é imune. Portanto, onde é que nós estamos neste contexto? E para os professores, portanto, aqui alguns de vocês serão ambos pais e professores, mas a questão também de refletir isso na sala de aula. Se estamos a elogiar mais um grupo do que outro, se isso acaba por acontecer, se chamamos mais ou damos mais vozes a uns do que outros, e muitas vezes, se vemos que, por exemplo, as raparigas não estão a
ter essa voz e a ter essa iniciativa, promover isso intencionalmente. Isso é que é a equidade. A igualdade é dar igual a todos. A equidade é dar aquilo que é preciso, para que todos tenham as mesmas oportunidades. E se de facto as raparigas nós vemos que estão a ter, que precisam de mais estímulo e de mais incentivo, então isso também é parte do que nós precisamos de fazer. Depois, partilhar oportunidades, seja proporcionar experiências iguais a raparigas e rapazes, ou talvez até mais, em certa medida, a raparigas, seja, sei lá, desde kits de robótica, coisas sobre ciências, visitas a museus, conversas sobre estas matérias. Às vezes, não, se calhar não pedir, não esperarmos que peçam, mas sermos nós a incentivar. Na sala de aula também ter esse cuidado de partilhar oportunidades, modelar comportamentos, tanto em casa como na sala de aula, e aqui diria não apenas modelar comportamentos no que se refere à parte tecnológica, mas também o que é a perspectiva de futuros. Eu falo muitas vezes na importância de partilharmos como casais, por exemplo, não só tarefas, mas sonhos e ambições, para que as crianças também vejam que é possível ter umas vidas pessoais e profissionais equilibradas, portanto, de fazer também esse esforço na nossa própria vida. E para os professores, aqui muito importante, as questões da representação nos manuais, nos exemplos, nos enunciados dos testes, que nomes é que usamos, que exemplos é que usamos. Depois deixo rapidamente esta questão de investir e apoiar talento, e de amplificar vozes e modelos, e aqui muito importante, não só monitorizar quem fala na sala, criar estruturas para distribuir voz, mas também ser explícito sobre os exemplos que partilhamos e que trazemos. E, nomeadamente, nesta questão da história da ciência, não precisamos de falar sempre da Marie Curie. Tenho tido várias pessoas a contarem que os professores dos seus filhos, não são capazes de trazer exemplos de mulheres nestas áreas. E há tantos exemplos e há tantas histórias para trazer e tantas boas referências que podemos usar. E, portanto, é mesmo muito importante trazermos estes nomes para cima da mesa e trazermos estes modelos para cima da mesa. E com isso, e com estes nomes aqui, e antes de fecharmos, queria só abrir aqui, não sei quanto tempo é que temos para perguntas e respostas, Joana, mas deixar aqui, algumas pessoas estão a deixar já aqui no chat. Eu até posso ler a primeira questão Boa, vamos para lá. facilitar. O que nós, professores, podemos fazer para atuar na paridade de género? Que tipo de estratégias ou exercícios podemos fazer com os nossos alunos? Pronto, alguns já partilhei, não é? Acho que, acima de tudo, eu acho que há aqui, e aliás, vou passar para este slide para deixar aqui este desafio para pensarem, enquanto estamos aqui a falar, comportamentos que possamos nós próprios começar a mudar, e que deixar aqui um desafio para identificarmos que nos comprometamos hoje. Mas, acima de tudo, eu acho que eu diria sempre, primeiro passo de todos é nós próprios identificarmos as nossas próprias limitações nestas matérias, não é? Identificarmos estes estereótipos que carregamos e como é que os podemos desconstruir. Acho que é fundamental esta ideia de procurarmos intencionalmente trazer estes nomes, por exemplo, para cima da mesa, trazermos esta intencionalidade de partilhar espaço e liderança, de trazer esta nova forma também, muitas vezes esta nova lente, não é? Para olharmos para o mundo que nos rodeia, porque eu acho que aquilo que não é identificado não pode ser resolvido. E muitas vezes olhamos para as questões de estereótipos e de desigualdade como algo, não, eu tenho sempre muitas vezes esta conversa até com pessoas em empresas que dizem, não, eu não olho para as questões de géneros quando estou a recrutar, não, eu nunca discrimino com base na raça, não, eu não penso. E as pessoas parece que pensarem sobre esse tema é quase como se fosse um insulto, como se estivéssemos a achar que elas são más pessoas, e portanto nós muitas vezes retraímos-nos. Eu acho que o primeiro passo, acima de tudo, é pensar que estereótipos são estes e como é que nós os podemos estar nós próprios a reproduzir. E depois as estratégias são estas: modelar comportamentos, trazer novos exemplos para cima da mesa, incentivar, acima de tudo, contrariar estes estereótipos no dia a dia, com os comportamentos na sala, com os materiais que usamos. Agora já não estou aqui a ver o chat, não sei se há outras perguntas.
Não temos mais perguntas de momento, portanto, qualquer pergunta podem clicar no chat ou podem mesmo levantar a mão, como a professora Isabel fez há pouco, que eu consigo dar-vos aqui a possibilidade de falar. E se puderem deixar Hum, também no chat um comportamento que se sugiram, que se proponham a alterar ou a reforçar nesta matéria, também seria um bom exemplo, se calhar, para outros participantes. Entretanto, enquanto os professores vão Uhum. escrevendo no chat, partilhem, eu aproveito para partilhar também que, como disse no início, esta sessão vai fazer parte aqui da nossa jornada de Girls in ICT, que vai ser e vai contar com uma ação de curta direção, portanto, na ACD, e vou partilhar convosco aqui o primeiro link, portanto, vou encontrar no chat. Este link para preencherem com os vossos detalhes para ficarem inscritos para a ação de curta duração. E, Ariana, se não te importares, vou-te roubar aqui a partilha de ecrã durante um segundo. Claro, força. Ahm, Posso parar já parei. claro. E vou partilhar aqui. Estou a partilhar aqui a página das nossas Girls in ICT, da iniciativa, que vou colocar no chat também para os professores que ainda não tiveram a oportunidade de ver. Como veem, vamos ter mais alguns webinars, portanto, mais 13 webinars. O próximo vai ser dia 23 de abril e vamos ter aqui uma sessão de role models, portanto, falamos sobre isto também. No dia 30 de abril vamos ter uma sessão sobre a UBO e os conteúdos que temos relacionados com os tópicos das Girls in ICT. E no dia 13 de maio vamos ter uma sessão daqui do CDI que vos vão apresentar alguns projetos, tanto da Apps for Good como também dos projetos do InGaming. Aproveito para mencionar também que, para além dos webinars e destas sessões online, estamos a fazer e a dinamizar sessões presenciais. Portanto, isto é tudo mediante inscrição. Podem inscrever e registrar o vosso interesse aqui neste botãozinho para dinamizarmos uma sessão nas vossas escolas, com as vossas turmas, com os vossos alunos. Portanto, vou aproveitar para partilhar este link. Vão ter acesso a esta gravação? Sim, claro que sim. Até ia pedir, Ariana, como não conseguimos ouvir os vídeos, se pudesses partilhar a apresentação comigo, eu envio também aos professores e assim podem ver os vídeos com som também. Claro, boa, faço isso sem problema nenhum. Muito Então, bem. depois isto de volta só para poderes partilhar. Muito bem, não sei se do vosso lado tem alguma questão, Joana, Matilde, alguma coisa que acham que valia a pena, também até do vosso exemplo de coisas que têm feito, não sei se querem para fechar, que tenham visto que tenha corrido bem nesta desconstrução. Eu, na verdade, até posso partilhar a minha experiência enquanto aluna. Portanto, Basta. os professores, e isso eu posso dizer sem sombra de dúvida, os professores fazem toda a diferença na confiança que temos nas nossas capacidades, e naquilo que acreditamos que podemos ou não fazer. Portanto, eu tive a sorte de sempre ter professores que me disseram que conseguia e que nunca me diferenciaram dos meus colegas rapazes. Portanto, por exemplo, eu no 12º ano era a única rapariga na turma de Física, na faculdade fui das únicas raparigas no meu curso, mas sempre tive professores que puxaram por mim e que me encorajaram a seguir os meus interesses, fossem eles qual fossem. Portanto, reforço aqui a ideia de que o que fazem todos os dias e a maneira como falam com as vossas alunas e também com os vossos alunos faz toda a diferença. E, portanto, continuem aqui o bom trabalho de encorajar os alunos e as alunas a seguirem os seus interesses, sejam eles quais forem, não é? Pronto, deixo o meu testemunho. Obrigada, Joana. Não sei se da CDI, se alguém quer fazer algum comentário só antes de fecharmos, eu já não tenho mais nada do meu lado, se não houver perguntas. Desculpa, estou a ser só. A nossa experiência tem corrido muito bem, a oportunidade de dar voz a jovens alunas através dos projetos e onde possam adaptar diferentes papéis na tecnologia e a comunicação. Boa, obrigado, Matilde.
Muito bem. A Carla diz que, como professora de informática, encoraja sempre as poucas alunas que ingressam nas turmas do ensino secundário. Eu, se calhar, vou deixar como nota final esta questão. Eu acho que nós falamos poucas vezes sobre equidade e, portanto, se houvesse assim uma coisa que eu deixaria, era esta importância não só da autorreflexão, mas também de nos lembrarmos que a diferença entre igualdade e equidade, ou seja, esta importância de se reconhecermos que, de facto, o terreno de jogo não está igual para todos, e neste caso nós já sabemos, e os dados mostram claramente que as raparigas, por uma série de razões, não vão estar tão propensas, possivelmente, a estas áreas. Então é mesmo fundamental também percebermos o que é que podemos fazer, para dar esse incentivo adicional, para aqui fazer este nivelamento, de certa maneira. Portanto, deixo essa mensagem final aqui para os professores e pais, para terem esse pensamento. Boa, muito obrigada, Ariana, pela partilha de informação e pelo teu tempo para vir falar connosco e com os professores. E, como sempre, eu agradeço sempre aos professores por escolherem passar um bocadinho do vosso final do dia connosco. São dias Claro. longos e, portanto, não vos vejo, mas sinto a vossa presença na mesma. Encontramos-nos muitas vezes ao final do dia, aqui, eu e os professores. Portanto, partilhei os links, vão receber a gravação e vão receber a apresentação, como Apresentação. sempre, num e-mail amanhã. Inscrevam-se nos próximos webinars, queremos ver-vos. Eu relembro-me sempre dos vossos nomes, portanto, quero-vos ver nos próximos. E ah, espero que tenham gostado, espero que tenham tirado informação da sessão. E vou dar aqui o fecho à sessão. Portanto, obrigada a todos. Obrigada, Matilde, do CDI, também por vires. E Cláudia, sei que também estás a algures, e Cátia também esteve. Pronto, e ficamos aqui. Vou dar então aqui o fecho à sessão. Obrigada a todos. Obrigada, Ariana. Obrigada, obrigada. Até à próxima. Até à Com próxima. licença.